Olá, eu sou a Van e eu tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o seu compromisso com o seu processo, ou seja, o seu compromisso consigo mesmo. Isso requer uma dose de liberdade mais disciplina, porque essas duas coisas elas não são opostas e elas precisam caminhar juntas. Afinal, liberdade sem disciplina, você vai ter aí diversas ideias, você vai ter muitos desejos, mas sem uma realização e sem uma concretização e até uma continuidade daquilo. Assim como uma disciplina sem a liberdade vai ser aquele negócio rígido e às vezes até violento consigo mesmo, em que você não vai ver o sentido nas coisas, que você só tem que. Então essas duas coisas, elas precisam ser unidas. Então primeiro, a gente precisa reconhecer a liberdade. Primeiro vem ela. A liberdade para você ser um ser distinto desse ambiente, desse meio do qual você pertence. Isso significa você descobrir que você é diferente dos seus pais, que você é diferente das suas relações, que você é diferente do teu trabalho, que você é diferente inclusive da sua história. Você não é a sua história, apesar da sua história ser você. Você não é as suas relações, você não é os seus papéis, apesar dos seus papéis serem você. Isso significa que você tem uma liberdade para reconfigurar, reaprender, ressignificar as coisas e trazer um sentido diferente para aquela que foi colocado desde o início. Tá fazendo sentido? Então, você precisa primeiro ser um ser individual, ser um ser que tem um pensamento único, que tem uma verdade que vai ser muitas vezes distinta daquela do qual você vive. E aí, a gente já é óbvio, né, que a gente fica no piloto automático na vida. Então, pra gente conseguir manter essa diferenciação, porque descobrir ela às vezes é muito fácil, não fácil, mas é mais fácil do que manter isso tudo. Então, pra gente conseguir nos mantermos diferenciados, distintos desse ambiente, que nos puxa o tempo inteiro para fazermos aquilo que esperam que a gente faça, para que a gente resolva e entregue aquilo que o mundo quer que a gente entregue, para que a gente produza como esse sistema espera que a gente produza. Para não alimentar isso, a gente precisa então ter essa disciplina para sempre se colocar nesse lugar individual, nesse lugar com liberdade para ser você e não ser igual a ninguém. Fez sentido até aqui? Ótimo. Então, essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Até aqui estamos combinados. Acho que ninguém tem dúvida aqui, né? Agora, a gente então precisa falar sobre alguns processos que são um pouco mais dolorosos, que doem, que traz um sofrimento, como, por exemplo, os encerramentos de ciclo. E aí, de novo, eu vou trazer, porque eu sempre trago isso, vocês podem olhar aí diversos outros vídeos, mas sobre esse lance da morte, renascimento e o quanto que isso faz parte muitas vezes da vida. E a gente então precisa ter essa liberdade, ter essa disciplina também para abraçar os nossos processos de morrer e renascer. Para deixar algumas coisas irem de fato, mesmo quando a gente não quer que essas coisas vão. Mesmo que a gente tenha medo daquilo que vai ficar, daquilo que vai acontecer, medo do diferente, medo do novo. E o medo faz parte. Então, apesar do medo, apesar da dor, mesmo com o sofrimento, porque vai doer, a gente vai sofrer nesse processo, é um enlutamento. Então, a gente vai ter que passar pelas fases do luto dentro de qualquer encerramento de ciclo. Para então a gente se sacrificar uma parte de nós, então a gente renasce de um modo diferente. Então você precisa ter coragem e você precisa não só isso, mas também ter essa disciplina que eu tô falando aqui, para entrar no teu deserto pessoal e sair dele transformado. Para entrar no teu processo de morte e sair renascido, porque não tem como a gente renascer se a gente não morrer antes. Não tem como a gente não desapegar, né? Não tem como não soltar aquilo que a gente precisa soltar. Às vezes a gente tá ali se apoiando em galho seco e nem sabe, nem percebe. Então, por isso, essa diferenciação, ela é o processo inicial. Depois disso, é entender, então, o nosso processo que a gente precisa fazer para se manter aqui. E no nosso processo, essa aqui já é uma morte, tá, gente? Então, quando a gente se diferencia, já tá ali, de repente, o nosso primeiro processo de luto, o nosso primeiro processo de desapego, de desapegar de certas verdades, inclusive daquilo que a gente acreditava ser quem nós somos, e que não é.
Porque a gente, de repente, é muito mais, algo diferente, sabe? Todos nós somos diferentes daquele meio, né, em que a gente, enfim, se encontra, está. Então, se tudo isso acontecer, se você conseguir se diferenciar dessas relações primárias, se você conseguir romper com tudo, com todo esse mundo e essas verdades que já estão ali pré-estabelecidas, a respeito inclusive de quem você é, significa que já tá dando certo. Já deu certo ali uma parte. Agora você precisa então se manter nesse lugar e se manter no teu processo com o compromisso, com a disciplina e com o exercício de abraçar o processo que vier. Se você precisar morrer, se você precisar se sacrificar, você vai fazer isso, porque tem um sentido. E o sentido é justamente você conseguir ser cada vez mais a sua essência. É você conseguir responder cada vez mais para aquilo que é importante para você, para suas verdades de fato, e não só aquela pseudo-verdade que é colocada, que é, né, enfim, jogada para você, que é repetida tantas e tantas vezes que a gente acaba repetindo isso pra gente também. Então, disciplina e liberdade juntos dentro do teu processo para que você consiga passar pelos enlutamentos da vida e ser cada vez mais um ser individual. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Comenta aqui o que você achou. E vejo vocês na próxima semana. Minto, próxima semana não vai ter vídeo, porque estarei na montanha. Mas depois eu volto, né, se tudo der certo. Sobreviver, voltarei pra contar como é que foi. Então, um beijo. Ah, e outro recado, tava esquecendo. Sábado, a gente vai ter a nossa travessia de um dia pelos caminhos da Galícia, lá na Vinícola Alma Galiza, em São Roque. Então as inscrições são até hoje, o final do dia, no mais tardar amanhã de manhã, porque a gente precisa se organizar, fazer os kits, porque é isso, são os detalhes que fazem parte. E a gente vai fazer então essa caminhada de 18 quilômetros. Então, se você tá afim, é uma introdução para esse mundo peregrino, do caminhante, que não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu sempre vou ter que falar isso. Não tem a ver com religião. É um peregrino dentro desse processo de individualização. Dentro desse processo de você ser, de você se distinguir. E a caminhada é um dos recursos para te ajudar a reforçar esse lugar seu consigo mesmo, entende? Então, é uma das formas de você descobrir quem é você fora desse mundo que você vive. Porque a gente tá num lugar totalmente diferente, fazendo algo que o celular nem importa. O tempo não existe, é uma relação totalmente diferente daquilo que a gente tem aqui no dia a dia. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar também lá e vai experimentar. Então, vai ter uma teoria e a prática do que é essa peregrinação. Então, vai ser bem legal. Se ressoar com você, dá tempo de escrever até no máximo. Eu tô abrindo já a exceção até amanhã de manhã, quinta-feira de manhã. E outro recado, prometo que é o último para acabar o vídeo, é que vocês já viram que ontem a gente já publicou o nosso grupo de estudos sobre o caminhar. Então vai ser bem legal também, a gente começa em julho, vai ser um encontro por mês, são 4 encontros. Além desses 4 encontros online, pela plataforma Zoom, a gente vai ter também um encontro físico de uma caminhada, e aí a gente vai decidir se a gente vai fazer por São Paulo, na cidade, vai ser uma caminhada cultural, ou então se a gente vai fazer uma caminhada no meio do mato, enfim. Isso nós lá no grupo, que vamos decidir como é que vai ser. Mas dá uma olhadinha no nosso site, tem um link aqui na bio, tanto para inscrição para Alma Galiza, no sábado, dia 11, quanto para o nosso grupo de estudo que começa em julho. Agora sim, me voe. Um beijo e até daqui 2 semanas.